Bom dia! Como é bom nessa segunda-feira a gente estar aqui com vocês, começando mais um Pão de Cast. Estamos aqui, né? Mais essa semana, essa segunda-feira abençoada. Quem Começando a gosta de semana. segunda-feira? Você gosta de Eu segunda-feira? adoro. Ah, durante um tempo eu não gostava, não. Me dá a sensação de estar começando de Deixa novo. eu ver esse óculos aqui. Ia dando domingo à tarde, dava uma bad, assim, né? Não, eu trem gosto. esquisito, né? Eu tive isso por muito tempo. Hoje, o domingo à tarde serve para eu programar a minha segunda, a minha semana, quando eu tô em casa. Quando eu não tô em casa, eu tô fazendo outras coisas. O primeiro dia da semana é no domingo, né? Mas você sabe uma coisa que eu, assim, antes eu não gostava da segunda-feira? Porque a gente tava sempre fazendo a mesma coisa, né? Sempre fazendo aquele trabalho, assim, que a gente tá tão habituada a fazer e que você não gosta de fazer. Aí chegava segunda-feira, Agora tem não um tava bom, podcast não. que faz a Agora tem diferença. um podcast, cada dia um assunto novo. E bom demais, né? Cada dia uma convidada nova. Nossa convidada não pôde estar aqui hoje. Nós não vamos nem citar a surpresa, vai continuar sendo que ela vai estar aqui. Vai, se Deus quiser. Em breve. E é isso, né? Trazer as histórias. Isso. E hoje, como sempre, a gente começa falando de uma palavra. A gente estava conversando aqui antes de começar, falando de coisas, né? Que acontece com a gente. Mas eu estava falando para a Raquel, eu falei, Raquel, veio uma palavra no meu coração e é essa que eu vou ler hoje e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre as inspirações, os insights que a gente teve aqui. Então a palavra, ela está lá em Colossenses, capítulo 3, o versículo 23 e o 24. Está falando assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não a homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Aí o 25 fala assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E isso não há acepção de pessoas. O que a gente estava conversando agora há pouco, né? Exatamente a mesma coisa. E pensando, a gente faz tantas coisas, né? A gente trabalha, a gente serve as pessoas, a gente serve na igreja, a gente serve na família, em casa, né? Então a nossa vida, ela é uma vida de serviço, né? Ou não é? Verdade. A gente serve os filhos, sendo mãe, sendo, né, ali provedor, a gente serve o marido, a gente serve aos clientes da terapia. A nossa vida é uma vida de serviço. Então, isso se torna leve quando a gente entende que aquilo que eu fizer para o outro, o bem que eu fizer para o outro, ele vai voltar para mim. Mas aqui o mal que eu fizer também vai voltar. Em dobro. Em dobro. Eu leio de tudo, estudo bastante, né? E eu trabalhei 3 anos em Pedro Leopoldo, que é a terra do Chico Xavier. E as pessoas me falavam muito uma fala dele, eu não sei se está escrito em algum lugar, mas que até por burrice a gente ajuda, porque bate e volta dobrado. Sim. Então, eu acho que é bem a gente entender que não é esperar nada dos outros, Sim. A gente se vincula, a gente gruda, às vezes, esperando que aquela pessoa devolva pra gente o bem que a gente fez. Inconscientemente, a gente lá no fundinho espera, é o Salvador. Mas a gente precisa entender que o bem, ele volta pelo bem e não, às vezes, através daquela pessoa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque elas não têm capacidade, às vezes. Porque a gente espera que aquela pessoa é que vai retribuir aquilo que a gente fez. E nem sempre a pessoa tem condição de devolver. Às vezes nem é a gente que vai receber aquele benefício, às vezes é nossos filhos que vão colher. E é troca, né, Maria? Não é devolução, né? Eu usei a palavra devolução que me caiu a ficha. Não é devolução, eu não tenho que devolver nada para ninguém. Eu preciso... Aí tem uma coisa muito importante, que também a gente estava conversando. Gente, no meu telefone tem o nome da pessoa e quem me indicou aquela pessoa, de onde eu conheci aquela pessoa. Por quê? Ontem eu fui ver o telefone dela, tá Maria Palestra San James. Maria Palestra San James, eu falei, tá assim até hoje. Mas você sabe que eu fui olhar meus contatos e eu tenho muito contato assim também? Por quê? Porque toda vez que eu olho para Maria e eu vejo, né, o contato dela aqui, de alguma forma eu vou fazer uma ligação, a gente vai conversar, eu honro, reconheço e agradeço de onde a Maria surgiu na minha vida. Isso. Honra
eu honrar o bem que eu recebi, já é uma forma de equilibrar esse bem. Eu não preciso devolver. Sim. Agora tem pessoas que ficam esperando da gente o que a gente nem sabe, né? Talvez que a gente se ajoelhe, que a gente agradeça para o resto da vida, mas não é assim, isso não é honra. Não. Isso é submissão, e submissão nesse nível não existe, isso é aprisionamento. Exato. Né? E quando a gente faz algo baseado na palavra, igual está aqui escrito, fazer como se fosse para o Senhor, de quem que vai vir a recompensa? É de Deus. Está escrito aqui, a recompensa vem dele. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem nem condições de retribuir consciência. E às vezes acontece com a gente também, né? Sim. De você receber algo, você faz o que tem que fazer e a vida segue. E às vezes a gente, né, desconecta das pessoas. Você sabe que às vezes a gente não vai caminhar mais com aquela pessoa, porque não é assim, né? Eu não preciso estar grudada. Esse é o grande problema, principalmente relacionamentos homem-mulher, relacionamentos amorosos, enfim, não vamos falar de gênero, né? Mas relacionamentos amorosos. Por quê? Porque a pessoa fica esperando que o outro reconheça aquilo que fez, aquilo que não fez. Esses dias eu fiz uma entrevista de uma pessoa que ficou, acho que 8 anos com uma determinada pessoa. E aí ela falava assim, mas não pode acabar, porque eu fiz. Eu dei muito, eu me entreguei, eu dei minha vida. Solta isso, porque fez, tá feito, não volta mais, né? Ok, dói, tem um processo de luto, tem um processo de dor, mas veja bem, é esse apego que faz a pessoa sofrer. Fez e também recebeu alguma coisa. Com certeza. Então tá ali. Se isso não recebeu o suficiente e não pontuou naquela época, deixa aquilo do jeito que tá. E vai buscar agora se reformar, se reformular para um próximo relacionamento. Exatamente. Mas ficar achando que o outro nos deve e tem que dar alguma coisa, nos aprisiona. Nós estamos aqui para ser livre. Sim, para ser livre, exatamente. Livre no pensamento, no sentimento, nas atitudes, né? Mas por que isso acontece, né, Raquel? É por causa do controle? Uma parte é o controle, mas uma parte é a nossa criança birrenta, né? O ego. A gente vai fazer um programa. Criança birrenta. Um programa, Maria, só sobre ego. O ego é aquele. Esse assunto é forte. O ego é aquele que acha que tem que ser do jeito dele, tem razão. O ego é sempre eu. Apesar de fazer para o outro, eu faço para o outro, mas eu tenho que ser valorizado. Eu preciso ser reconhecido. E deixa eu te falar uma coisa. Isso aí, Raquel, para ficar bem claro aqui, não entra nada assim sobre negócio, né? Negócios e coisas que a gente faz, às vezes está fora até do contexto desse, né? Tem que ter esse acordo. Você gosta muito de falar de acordo? Tudo na minha vida é acordo. Fala sobre um pouquinho de acordo, por quê? Porque senão dá a impressão que a gente vai ficar dando para os outros não, e, tipo... Não, tudo na minha vida é acordo. Maria teve a ideia do podcast e nós executamos juntas a ideia. Houve um acordo aqui, Houve um acordo. Tem acordos sendo feitos durante o trabalho, durante o processo, durante o caminho, durante a jornada. Num relacionamento, a gente precisa fazer o que eu quero, o que eu espero quando eu entro num relacionamento. Vamos falar do relacionamento amoroso nas amizades. O que eu espero de uma amizade? Eu espero uma troca. Eu entrego e eu recebo. Eu entrego e eu recebo. O que eu espero de um relacionamento? Uma pessoa que seja romântica, que seja atenciosa, que seja cuidadosa, que seja carinhosa. Eu vi no meio do caminho ali que isso não está acontecendo. Vamos refazer o acordo? Exatamente. Vamos olhar, o outro não quer aprender, não quer avançar? Ok, lá no início eu informei que isso era importante para mim. Então eu encerro isso. E eu encerro com honra e gratidão. E em se tratando de relacionamento, a gente precisa um pouquinho assim mais com mais delicadeza, porque os relacionamentos eles precisam estar pautados em acordo também. E não que em determinado momento aquilo ali não está funcionando, mas os dois têm que chegar num consenso para que aquilo vale a pena para os dois. Sabe uma coisa? Que continue. Sabe uma coisa importante, Maria, que as pessoas acham o seguinte: acordo também é desenvolvimento. Não quer dizer que eu faço um acordo e que você vai cumprir 100%, até porque você tem inconsciente, e não quer dizer que eu faço um acordo com você e eu vou cumprir 100%. A gente vai ajustando. A aliança, né, no casamento já é esse acordo. Maria, lembra disso? Lembra daquilo? Num relacionamento, não quer dizer que vai terminar um relacionamento porque não está cumprindo o acordo. Precisa ajustar. Sim. Agora, o que eu falei foi o seguinte: acordos
são as duas partes. Sim. Quando um não quer, eu não posso obrigar o outro a cumprir um acordo comigo. Exatamente. Né? Eu preciso ver se está alinhado o que eu quero com o que o outro quer. Se não está alinhado e o outro não quer, não tem também que insistir. Precisa ser leve e divertido, as coisas precisam ser leve e divertido. Raquel, não é assim na vida, dói muito. Dói por causa do apego. Por causa do apego, porque a gente entra na nossa vítima, na nossa criança ferida, que já foi traída, que já foi abandonada, que já foi rejeitada, que já foi humilhada. A gente volta a essas memórias e fica na dor. Raramente... Não quer soltar, né? Não quer soltar padrões. Ontem eu estava vendo... Raramente é o fato. O fato que a gente está avaliando. Normalmente a gente está ligada a emoções anteriores. Eu estava vendo um podcast de 3... Eu esqueci o nome agora dos velhinhos, né? Eram 3 velhinhos falando, cada um tinha, sei lá, 40 anos de casado e tal. E aí perguntaram para eles, né, qual que era o segredo. Ele falou assim, olha, minha mulher, ela foi casada com 5 maridos. Uau. E ele falando que quando ele casou, ele era um homem, e depois ele se tornou em outro, e ele foi. Então, ele falando assim, né, que haviam 5 versões dele, e cada versão dessa, ele procurava melhorar aquilo que aflorava. Sim. E eu achei isso muito interessante, que eu falei, gente, que bacana isso, né? Porque a gente muda, né? Maria, mas a nossa essência, ela vai sendo cada vez mais melhorada, né? Sim, você não é a pessoa que eu conheci há alguns meses atrás. Com certeza não, amiga. Não sou mesmo, não. Eu não sou a mesma pessoa. São muitos bloqueios aí nos E a gente contribui no desenvolvimento uns dos outros. Né? Não adianta você falar que o seu marido é o mesmo de 6 anos atrás, não é. Ele vai melhorando, vai mudando em alguns pontos, em alguns outros pontos você vai identificando mais coisas, a gente vai ajustando, ele né? em você. Isso é troca humana. Por que a gente acha que o humano tem que ser robotizado? Por que a gente acha que as coisas têm que ser estáveis? As pessoas falam muito essa palavra comigo. Eu quero uma vida estável. O que é estável? É linha reta? Estável. É linha reta? Aquela linha, assim, é a linha da morte, né? Da morte. Então, assim... Quando o coração tá estabilidade, inclusive, passa por altos e baixos. A estabilidade, para eu estabilizar alguma coisa, eu preciso ir lá em cima e lá embaixo para eu ficar ali no meio, achar o ponto de equilíbrio daquela história. Mas as pessoas têm conceitos muito divergentes do que é a realidade da vida. E eu acho interessante, Raquel, que a gente foi para essa linha de relacionamento, né? É engraçado isso hoje aqui. Né? O negócio foi fluindo assim, ó. Engraçado que eu estava em mente falando outra coisa. Por exemplo, do trabalho, né? Aqui quando tudo muda. Tudo muda, né? A coisa vai fluindo. Mas assim, em se tratando de relacionamento, né? Quantas pessoas, né, a gente vê que se amam loucamente, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas que relacionamento bonito, que amizade bonita, e de repente acaba, né? O que acontece, assim, quando as pessoas, elas, por algum motivo, encerram alguma coisa, já que gostava tanto, né? São tantas coisas. Eu acho que identificar primeiro que a diferença entre amor e paixão, o amor em ordem, que o Bert Hellinger tanto fala, ele fala que tudo é amor, ele fala como Jesus Cristo falava, né, nesse sentido, como todos nós acreditamos, né? Não estou colocando o Bert Hellinger, daqui a pouco vira polêmica. Né? Vai falar que ele é Jesus Cristo, não é vigia isso aí, que irmão. eu disse, não é isso, gente. Volta a palavra. Ele honrava tanto Jesus Cristo que ele falava exatamente a mesma coisa. Ele falava o tempo todo, Tudo na vida é amor, mas amor, muitas vezes, 90% das vezes, nós estamos em amor em desordem. Um amor que ama e acha que é o máximo, que é o suficiente, mas nem recebe amor. E é nessa troca, olha a gente voltando na troca. E a gente está falando de relacionamento, Maria, não é só relacionamento de casal, não. Porque... Nós temos um relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Com o parceiro de trabalho, a gente tem relacionamento. Nós temos relacionamento com nossos clientes. A gente se relaciona com a gente mesmo, com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, né? A gente Raquel, e ninguém foi feito para caminhar sozinho. Ninguém. Olha, a pessoa que fala eu não preciso de ninguém, olha... Ela está caminhando para um ela abismo. Está com um problema sério. Ela está caminhando para um abismo. Jesus, quando ele falava ali para os discípulos, né, sempre quando eles fossem, para eles irem de 2.
Pra eles nunca caírem sozinhos. É onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu Exatamente, estarei, né? não é Eu gosto muito um, dessa né? fala. Eu, assim, eu tenho momentos em que eu gosto de ficar sozinha, sabe? Às vezes eu gosto, mas é assim, é aquele momento ali, pronto, acabou. Eu sei que eu vou voltar para casa, vou ter minha vida corrida, vou ter meu trabalho com os meus clientes, que eu vou estar sempre em relacionamento. Isso é diferente. Agora, nós somos seres humanos, né? Sim. Pessoas que a gente precisa do outro. Essa não existe parte isso de ser sozinho. Essa parte de ter o seu momento, para mim é tão natural, tão não, conjunto. Jesus tinha isso, né? É tão conjunto da vida que eu nem falo que eu tô sozinha ou que eu não tô sozinha, né? Tem momentos que eu estou mais introspectiva e eu vou fazer o meu movimento, e tem momentos que eu tô mais com pessoas e vou fazer o momento. Eu adoro pessoas, amo estar com pessoas. Mas tem momentos que a gente olha pra gente, precisa estar com a gente mesmo. E é estar com a gente, né? Exatamente. Essa Estar coisa ali no estado de presença, né? Exatamente. Olhar até pra gente se autoavaliar, né? Essa coisa de criar asas, sabe? A Valéria Valência falou isso numa antena, e eu não lembro de onde mas era uma coisa que eu já trabalhava e já ouvia antes e já falava para mim mesma: nós somos anjos de uma asa só e sempre precisamos do outro para desenvolver a outra asa. Isso é super importante, a gente entender que o outro contribui e que eu contribuo. E se o outro não quer a minha contribuição, ok. E se eu não vou contribuir mais para o outro, ok. Se o outro não vai contribuir mais para mim, ok. Eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo também. E você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Fala assim, que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. É o polir, né? Os dois, porque não tem como você enxergar suas falhas se você não tiver em relacionamento. A gente tem pontos cegos. Algumas pessoas falam, né? Tem um boom aí hoje falando da terapia, que a terapia é isso, alguns a favor, outros contra. O que a terapia faz com a gente? Nos direciona para os nossos pontos cegos. Um bom terapeuta vai te mostrar, você tem pontos cegos. Você vê e você não quer fazer nada com aquilo, ok. Aí já é problema da pessoa, né? Mas a pessoa que busca no terapeuta um salvador, ela já está comprometendo o processo. A pessoa que busca no terapeuta, a pessoa que vai fazer por ela está na fase infantil. E até as pessoas que casam, né? Eu vou casar para eu ser feliz. Fulano vai me fazer feliz. Gente, isso é um peso tão grande. A metade da laranja, metade da laranja. Seja a laranja inteira. Isso é um peso muito grande que a gente coloca na outra pessoa para ela fazer a gente feliz. Se eu não tiver... Ou que a outra pessoa espera que a gente vai fazer ela feliz. Se eu não tiver bem... Quantas vezes, Maria, a gente está num ambiente cheio de gente e a gente está mal, se sentindo sozinho? Não, a questão é com a gente. O lugar, às vezes a pessoa pode estar lá em Cancún, Maldivas, sei lá, no melhor lugar do mundo. E a gente vê pessoas infelizes. Então não é o lugar, né? Não, mas tem uma coisa... a gente fica feliz lá em Maldivas, a gente fica. Ou aquela água transparente. Mas diz que a gente tem sempre que buscar um culpado, né? Sim. E a questão não existe culpa de nada. Quando a gente abre mão da culpa, quando a gente abre mão de julgar o outro como culpado... Essa palavra é muito pesada, ela é né? densa, culpa. Né? O Bert Hellinger falava que existe um tipo de culpa que a gente precisa ter, que é a culpa de fazer diferente do que o nosso sistema familiar fazia. Isso gera muita culpa. Nossa. Então, por exemplo, num sistema familiar de pobres, e você quer virar, né, uma pessoa rica, e nós vamos falar abertamente disso, isso gera culpa. Mas é uma culpa evolutiva. É uma culpa que você identifica e vai com culpa mesmo. É a única culpa que a gente pode carregar. A culpa de fazer diferente? A culpa de fazer diferente. Gera muita culpa. Mas esse sentimento é ruim. Como é que faz pra gente mudar isso? Ele vai mudando ao longo da jornada, porque quando você evolui, né, ela é só inicial. Quando você está evoluindo, então, por exemplo, está lá na família de pobres e você ficou rica, no início gera, nossa, minha mãe não tem isso, meu pai não tem aquilo. Mas você vai contribuindo tanto para tantas pessoas que isso vai se dissolvendo. Inclusive para o pai e para a mãe, você vai contribuir. Tem muita gente que fica rica e não gosta de ajudar, não. Aí a culpa aumenta.
Mas a tendência da culpa evolutiva, ela ir se dissolvendo. E virando o quê? Responsabilidade? Não, ela vira... Tem ligação, culpa e responsabilidade? Sim, é diferente na realidade. Culpa gera esse peso, essa densidade. Responsabilidade é uma resposta a alguma coisa. A própria palavra já diz. Responsabilidade. Quando eu respondo a algo de uma forma ou de outra, né? E as pessoas põem na responsabilidade a culpa, o peso da culpa. E não é, são duas coisas diferentes. A culpa te paralisa, a culpa gera medo, gera angústia, gera mal-estar. A responsabilidade, eu respondo aquilo. E também não tem aquele outro lado da pessoa dar muito porque ela se sente culpada? Exatamente. Aí eu vou dar muito porque é uma forma de eu aliviar um pouco essa culpa de ter muito? A culpa, de um modo geral, ela é um problema. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo muito isso. A culpa de estar ficando bem financeiramente. De estar aqui, vivendo o melhor, e a pessoa está no Brasil, vivendo escassez. Aí fica mandando dinheiro, fica tentando compensar. Isso é negativo. Eu tenho recursos e eu posso apoiar, eu entro em projetos, eu vou ajudar a família, ok? Mas dentro daquilo que é possível para mim. Porque a gente sabe que a vida aqui também, ela exige muito. Com certeza. Né? Não é uma vida leve e fácil, como as pessoas acham. Mas a gente precisa ir dosando. Quando eu faço pela minha evolução, pelo meu propósito, e eu vou voltar na importância de ter uma missão, visão e valores. Aí eu tenho um propósito, eu tenho um direcionamento, eu sei qual é a minha missão. Mas eu acho que exatamente, uma pessoa que vive essa palavra aqui, ó, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, eu acho que, e não para homens aqui, ó, para o Senhor e não para homens. Porque quando eu faço, porque o que é fazer algo para o Senhor? Será que Ele quer que a gente se estrangule e se mate para fazer alguma coisa para Ele? Não. Tem uma outra passagem que fala assim, conforme as suas forças, a sua capacidade. Não além daquilo que você dá conta, né? É o melhor com que você tem naquele momento, como diz o Cortella, né? Fazer o seu melhor. Então, quando a gente conhece essa palavra, por isso que é importante a gente conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, não como um ato religioso, mas um livro de guia mesmo, né? Igual eu já falei aqui de reflexão. em outro podcast. A palavra de Deus, ela é viva. Você pode ler essa palavra que hoje nós estamos aplicando nesse contexto. Sim. Se amanhã eu pegar e ler essa palavra de novo, eu vou aplicar ela no que eu estiver vivendo naquele momento. Então ela é viva, ela é uma palavra que ela tem vida, né? Ela é uma carta de amor do nosso Deus para nós. Então ele já deixou tudo aqui. Se eu vou fazer um trabalho, né? Hoje, né, nós trabalhamos com finanças, né? Eu achei até muito bonito a cliente que eu atendi sábado, a Marsália. Beijo, Marsália. Se estiver aí vendo a gente, ó, vou falar. Minha professora de inglês agora. É a teacher da terapeuta aqui. Então, ela falou assim, Maria, meu Deus, como que eu não soube disso? Mais pessoas precisam saber disso. Então, e eu saí de casa, eu falei, Deus, que eu possa ajudar ela de alguma forma, apoiar ela de alguma forma. Então, quando a gente sai com esse coração, não, quem eu vou apoiar hoje? Quem eu vou trazer clareza para poder, né, ela poder organizar finanças, poder ter um planejamento financeiro. Então, quando eu saio com esse coração, você, por exemplo, né, eu sei, né, que eu te conheço, além das terapias, né, a gente é amiga, então eu sei que a Raquel é uma pessoa que ela coloca a vida dela a serviço de Deus, né, eu estava ouvindo até uma canção que você me mandou lá no início do nosso trabalho, e eu fiquei ouvindo aquela música, eu falei, gente, quanta profundidade, né, nessas palavras dessa canção, que o Senhor, ele possa dar pra gente um coração como o dele mesmo. Porque se eu quiser fazer algo pro meu próximo, eu preciso fazer a partir dele. É como se fosse para ele. Porque quando eu faço algo como se eu estivesse fazendo para o Senhor, eu não vou gerar expectativa no meu irmão, no meu cliente, sabe? A expectativa vem toda do Senhor. É nele que nós temos que colocar a nossa expectativa. Sempre. É dele que vem direção. Eu devo seguir isso? Eu devo não seguir? Eu continuo com essa parceria? Eu não continuo? O que eu vou fazer? E aí, a clareza vem. Se a outra pessoa entender bem, se não entender, ela vai ter um momento que ela vai entender e você segue fazendo como para o Senhor. A gente não questiona, Maria, é uma coisa muito interessante, a gente não questiona
simplesmente as palavras e os conceitos. Expectativa é esperar do outro que o outro nem sabe. Então, hoje a gente estava conversando sobre isso. Ter uma conversa clara e transparente como nós duas temos é muito raro, né? Eu tenho a liberdade de falar com a Maria. Maria, não tá bom isso, vamos redirecionar? Ela me ouve e ela tem a liberdade de falar comigo, Raquel, esse negócio não tá legal, vamos seguir de uma outra forma? Dentro dos nossos projetos é essa a nossa relação. Mas as relações não caminham para isso. E aí a pessoa fica na expectativa. O que é expectativa? Esperar do outro aquilo que o outro nem sabe. E aí o outro não sabe, ele não vai cumprir a nossa expectativa. É porque nem falou, né? A pessoa não expôs. Então a expectativa já é algo frustrante por natureza. Eu não posso criar algo na minha cabeça, uma história, né, maravilhosa de que a Maria vai atender todos os meus requisitos, os meus pré-requisitos. E às vezes eu não tô nem tô viajando. Tem uma coisa hoje, né? Tô nem sabendo. As pessoas fazem essa coisa de visualizar o sonho, visualizar os projetos, as metas, quando são coisas, ok. Mas quando são pessoas, então, por exemplo, desenhar o homem perfeito. Veja bem, eu espero de uma pessoa aquilo que eu não tenho ainda. Então, o outro não vai nem sintonizar, porque já é diferente do que eu estou colocando na vida. Eu quero uma pessoa atenciosa, cuidadosa, carinhosa, romântica, como eu já falei, né? Eu sempre volto no negócio do relacionamento hoje. Hoje. Vamos ficar nesse assunto aí, que é melhor. Só que o outro, ele está esperando o quê de uma pessoa? Né? Eu não retribuo, então o relacionamento já começa distante. Eu não sou uma pessoa que entrega isso. Eu não posso cobrar isso do outro. E às vezes a pessoa perde, né, a oportunidade de viver um relacionamento fantástico, de construir, de desenvolver. Por quê? Né? Porque às vezes aquela pessoa era justamente o que você precisa para a sua evolução. Exato, para desenvolver as suas características. Exato, exatamente. E a gente, né, às vezes olha só para o defeito. E não olha para o lado, para o que aquela pessoa tem. Meio vazia, né? O copo meio cheio, meio vazio, né? Prefere escolher o copo mais vazio. Mas o que vocês podem conquistar ali a nível de desenvolvimento, a nível de comportamento novo, a nível de postura, a nível de bens também, de recursos, claro. Né? O que vocês podem construir uma casa juntos, sei lá, conquistar uma empresa, um projeto social grandioso. Exato. Mas as pessoas olham e falam assim, não, tá na minha lista, tá no meu checklist, gente. Será que será que os meus, né? Os meus critérios. Os meus critérios tá no checklist, né? As minhas características contribuem para esse checklist. Eu ouvia uma fala de alguns pregadores e, assim, eu não concordava com ela, mas hoje eu já, como a gente evolui, né? Igual eu falei, eu já não sou a mesma, né? Até porque já vou lá para, gente, meio século. Olha. É forte falar, né? Meio século de vida. Não tenho vergonha nenhuma de falar, eu gosto de falar da minha idade, viu, gente? Nós vamos fazer uma super festa, viu, gente? Eu tô aí beirando já, né? Vai ser uma celebração dupla. Acreditem, a gente é do mesmo mês. Mas assim, mesmo mês. E pertinho. 11 e 13, gente, olha isso. 11 e 13. Tinha um ônibus lá perto da minha mãe, que o número era 11 e 13. lembrei do ônibus agora. Mas voltando à fala lá, que senão eu vou acabar esquecendo. Mas a fala era assim, né? Que às vezes a gente busca a pessoa certa. Ai, será que Deus tem uma pessoa certa para mim? Ai, a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? E muitas vezes a gente tem que casar com a pessoa errada. Porque essa pessoa errada é que às vezes vai ser aquela que vai trabalhar aquilo que eu preciso ser trabalhado. Mas aí entra aquela questão, né? Nós não estamos falando de abuso, não, gente. Não. Abuso psicológico, abuso físico, mental, sabe? Mental. Emocional. Não é nada disso, não. Esquece essas coisas. Isso aí é sem conversa. Não tem que aguentar essas coisas, não. Não, isso é. Mas, assim, tem coisa no relacionamento que às vezes é o que a gente precisa para ser esmerado, sabe? E aí a gente consegue ser a pessoa certa e a pessoa também, porque é como a palavra diz, né? O homem, ele vai aperfeiçoando o homem. E é nos relacionamentos. Não tem como a gente ser trabalhado se não for em relacionamento. Você sabe que na terapia a gente trabalha muito a visão de arquétipos, né?
Alguns terapeutas, claro. E a gente cria essa imagem, principalmente a mulher, nos contos de fadas. O príncipe encantado. O príncipe encantado que chega no cavalo branco e te acorda de um sono profundo. Ou o príncipe encantado que vem e te traz o sapato da Cinderela. Ou que vai salvar a mocinha lá no castelo, naquela torre, né? A Rapunzel. Joga os cabelos. E olha que coisa mais maluca. A gente, na fase adulta, muitas pessoas vivem esperando isso. Né? Agora, vamos ser realistas, né? Dormir um sono profundo e ser acordado por um príncipe, é isso mesmo que é a vida? Como é que a gente ainda idealiza um negócio desse? O príncipe no cavalo branco, como é que a gente idealiza um negócio desse? Pessoas, são pessoas em processo de evolução. Todos nós somos pessoas em processo de evolução, seres humanos. A gente não pode esperar da pessoa... E nem o outro esperar da gente, né? Não. Vamos lidar com seres humanos, com processos de desenvolvimento, com defeitos, com sombras, com ego, com codependência, com limites, com bloqueios. Tudo isso é parte. E aí, quando a gente olha para isso, olha para Maria, olha para um relacionamento meu dessa forma, eu me torno mais compassiva, eu me torno mais humana. Mas eu querer que a pessoa seja robô, né, aquilo que eu criei na minha cabeça, é cruel, é muito cruel. A gente tem desafios, a gente tem processos de desenvolvimento, eu preciso estar atenta àquilo que realmente vai criar e contribuir na minha vida e que eu posso criar e contribuir na vida do outro, como a gente está fazendo aqui agora. Sim. Agora, não adianta a gente ficar esperando o momento ideal, um momento perfeito, nos mínimos detalhes, né? Hoje a Maria falou assim, o pão de queijo deu um probleminha no pão de queijo. E ok, deu um pequeno probleminha. E a gente vai fazer da mesma forma. Né? Mas eu já descobri o probleminha e eu acerto da próxima. Vocês precisam pegar a receita. Eu fui procurar, eu falei, como assim? Um pão de queijo me deixar frustrada? Não. E aí encontrei o problema e o próximo eu já corrigi. E é isso. E com uma outra pessoa, olha que interessante aqui, né? A gente fala de pão de queijo, a gente fala de pessoa. É tudo junto. Não, e o pão de queijo tem batata doce. É tudo junto. Tudo junto e misturado. Tem linhaça. É tudo junto, gente. Olha só, esses temperinhos, né? A gente precisa colocar no dia a dia da gente, na emoção. Eu tô mal, eu não tô legal. Você falou de tempero, eu coloquei um ingrediente diferente, você acredita? Qual que eu errada, colocou? Zebra? O negócio pediu um queijo mais duro. Eu falei, não tenho esse queijo duro, vou colocar o mais macio, que é a mussarela. Desandou o negócio. E aí Às vezes a gente pensa assim, é pra fazer assim. Aí eu sei, vou fazer desse jeito. E aí o negócio desanda, gente. Mas não tô falando de pão de queijo, não. Isso não é só sobre pão de queijo. Mas olha que interessante. Um dos grandes problemas nos relacionamentos, né, é que a gente não admite a nossa parte. Errei, não vou entrar na culpa, isso é responsabilidade. Errei, não sou perfeita, fiz, não foi legal, me desculpa, e agora eu vou observar que eu não vou fazer dessa forma. Vou ter amor comigo, né, também. Olhar para mim e falar, acolher, falar, ok, eu me enganei, né? Sim. E quantas vezes a gente se engana? Precisa voltar e falar, olha, eu tem uma música da Marília Mendonça, e olha que eu nem gosto dessas músicas de sofrência não, gente. Mas a fala, essa música, essa única fala é muito interessante. Ela fala assim, olha, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Exatamente. Às vezes a gente cria um estereótipo na cabeça, olha para a pessoa e fala, é a coisa da princesa, né? E aí você vai conviver e você fala, nossa, não era bem isso, não. A gente cria na cabeça da gente coisas, né? Mas e aí? O que eu vou fazer com isso agora, Raquel? Você sabe que... Eu inventei algo. E aí? Como é que eu faço para... Assumir a responsabilidade de que fui eu que inventei é o primeiro passo. Olha, eu inventei. Olha a autorresponsabilidade, eu criei isso. Autorresponsabilidade. Então, diante do que eu criei, eu agora vou tomar uma decisão. Eu sigo ou eu não sigo, né? Qualquer tipo de relacionamento que seja. Por quê? Porque às vezes o que eu criei foi monstruoso, então não dá para seguir.
Ou, assim, a pessoa se decepcionou e tá tudo bem. Decepcionou com ela mesma, né? Porque a expectativa, ela foi, poxa vida, eu coloquei uma expectativa e eu vou mudar. E agora? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho uma fala, desde muito tempo, desde quando eu comecei, isso tem mais de 20 anos, aprender, crescer, mudar é servir. Aprender, crescer, mudar é servir. Então eu aprendo, eu vou crescer com essa história, fazendo as minhas escolhas, adultecendo, tomando decisão. E vou mudar. Eu preciso mudar. Gente, falar, até papagaio fala. A questão não é mais falar. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando que encontrou uma pessoa, começou num aplicativo, começou um relacionamento. Ai, mas foi tão lindo que ele falou que me ama. Ai, já com uma semana. Uma semana. Eu falei, e esse é um padrão que a gente está vendo. Falar, ok, mostra que ama. Como é que mostra? Quais são os seus critérios para a pessoa te mostrar que ama? Numa relação tem que ter amor, um amor em ordem. Ela dá um pouco, eu dou um pouco, o outro dá um pouco, eu dou um pouco. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa, eu falo muito de ordem, né? Observo muito a ordem na minha vida. A gente precisa estar, esse dar e receber, numa troca constante. Se eu não estou disponível para isso, e se isso não está acontecendo, eu preciso interromper, fazer uma reflexão, conversar. Quantas vezes forem preciso e necessário. Ainda mais quando a gente chega numa certa idade, né? Que os hormônios começam a ficar meio bagunçados. Tem ainda isso, tem a parte hormonal. A gente chega num momento que a gente não consegue nem se olhar no espelho, imagina o outro. Gente, a gente passa por essas coisas, né? A gente quer que o outro nos ame, mas a gente não está se amando, né? Porque a gente tem momentos difíceis, passa por crise, por fase, por dificuldade. E é aí que o amor vai entrar. E saber que tudo isso é natural. Será que eu vou amar só quando tudo estiver bem, né? Não, quando a conta estiver cheia, gorda, quando a saúde estiver tudo ok. E eu estava até vendo um vídeo de um pastor que tem na internet, o pastor Pedrão. A esposa dele teve um problema, parece que ela teve um AVC, alguma coisa bem grave. E tem 8 anos que ele cuida dela, que ele acompanha ela. Olha. E ele falando que são 8 anos de muita como que fala? Dedicação. Muita dedicação, muito intenso. Isso foi a palavra que ele usou. Porque ela tem fisioterapia várias vezes no dia, na semana. Mas ele fala e ele é todo másculo, sabe? Faz academia, e ela também, porque ela perdeu, né, os movimentos. E ele olhava para ela, e ela assim, ainda com um pouco de dificuldade, né, de falar e tudo. E eles, assim, com aquele olhar, ela falava assim, toda com a boca bem difícil, ele falava, a gente se ama. E ele falou, eu amo, e eu cuido. E eles beijaram, sabe, ali assim. Eu falei, gente, é isso. Porque enquanto ela tava, eles têm 39 anos, parece, de casados. Legal, enquanto tava tudo bem, ela bonitona, né? Ele também, atlético, bonitão. Mas e aí veio a dificuldade, o dia mal chegou. Sim, para aquele casal. E aí, como é que eu vou lidar com isso, né? E é entender que, independente do amor entre homem e mulher, esse é um amor humano. Exato, é o amor... É o amor ágape, né? De real construção, de real conquista, de aliança. Exatamente. Como que eu vou fazer? Agora eu vou jogar fora, né? Não serve mais para mim. As pessoas não são descartáveis, não são coisas, né? A gente está vivendo um tempo que essa coisa me incomoda muito, isso, a fila anda. Que fila, gente? Que fila é essa que é tão grande para ficar andando o tempo inteiro, né? Não é assim, nós não estamos numa fila. Nós estamos num processo de desenvolvimento e precisamos, inclusive, sair da fila, né? Exato. Sair desse padrão de que pessoas não têm valor, que a gente não tem um olhar de paixão, de missão, de valores. Valores é tão importante. A gente só vai deixar para a próxima geração aquilo que a gente viver na prática. Não adianta ficar falando. A gente não vai instruir os nossos filhos. Eu sou mãe, Maria é mãe. Nós não vamos instruir os nossos filhos a serem nada. Né? Os jovens estão aí se metendo num monte de confusão, mas a gente olha e fala assim, é natural. Não é natural. Não. Isso não é parte daquilo que nós não resolvemos com a gente ainda também. Não estou falando que a responsabilidade é só nossa. Né? Claro que os nossos filhos também têm a missão deles no mundo, mas a gente pode sim, com os nossos exemplos, com a nossa forma de pensar,
com as nossas características, com a nossa postura, deixar algo melhor para essa juventude. Eles são amorosos, eles são carinhosos, eles são um monte de coisas legais, mas a gente fica né, aí instruindo inconscientemente pelas nossas ações essa coisa maluca, eles né? Aprendem com o que vê, né? Com o que vê, não é com o que a gente fala, né? E então, esse acolhimento, né, Raquel, que a gente precisa ter com a gente, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer o nosso limite, até o que a gente dá conta, porque a pessoa também ela não dá conta daquilo que tá para ela, tá na frente dela, de decidir se segue, se não segue. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que essa palavra, tudo quanto eu for fazer de todo o coração como para o Senhor, é fazer pra gente também. Sim, principalmente. Né? Principalmente. Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, como que eu estou me amando? Por que eu estou permitindo isso acontecer na minha vida? Se não é o que eu quero, por que eu estou permitindo isso acontecer na minha vida? Inclusive, Maria, por que eu estou permitindo ficar tão mal, tão depressiva, tão angustiada, tão para baixo, com a fala ou a postura de uma pessoa que não demonstra que está comigo, que está do meu lado, né? Na amizade, no relacionamento. Por que eu permito isso? O outro tem mais valor do que eu? Não é mais nem menos. Olha, amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa ver da mesma forma que a gente vê o outro, a gente se vê. A gente vê a gente da mesma forma que vê o outro e o outro da mesma forma que a gente se vê. É uma troca. É esse equilíbrio que a gente precisa começar a desenvolver interno, sabe? Exatamente. E começar a entender conceitos. Cuidar desses conceitos. Culpa, responsabilidade, a gente falou aqui hoje. Expectativa, a gente falou aqui hoje. São conceitos que a gente precisa elaborar. E valores também, né, Raquel? Nós temos valores, né? O que é inegociável para mim? Deixa eu entender aqui, né? Exatamente. Eu, assim, apesar de eu ter ficado 22 anos casada, divorciei e tudo, mas eu não sou uma pessoa, assim, que de cara eu falo, nossa, eu sou 100% a favor do divórcio, não. Existem situações que a gente nem questiona, Cada história é uma história. Cada história é uma história. Mas, assim, se tratando de relacionamentos que estão começando, né? Para isso que existe o tempo do namoro, né? Da pessoa ali ver a questão, a Bíblia fala muito do jugo desigual, né? E é tudo isso que a gente falou, Maria, aí observando, aí refletindo, aí fazendo acordos, aí melhorando, as duas partes precisam crescer. O jugo desigual, antes eu achava que era só questão religiosa, e não é. Não. Porque dentro da própria igreja, dentro da própria instituição, tem pessoas com valores totalmente diferentes. Não bate com os nossos, não bate com os nossos princípios, não bate com aquilo que eu quero da vida, sabe? E tá tudo bem parar por ali. Ai, mas, sabe, eu não queria. Sem criticar e sem julgar, porque quanto mais a gente julga e critica, mais a gente exclui, mais a gente emaranha. Agora, depois que a gente casa, né, que você teve um tempo para pensar, para fazer essa aliança. E aí, agora que você fez essa aliança, também não é qualquer coisinha que a gente vai rompendo. Bom, isso daria um outro podcast. Dá outro podcast, é polêmico. Nem todo mundo dá esse tempo para se conhecer e para fazer essa aliança antes, né? Tem muita coisa acontecendo aí, mas enfim. A gente precisa caminhar para o final, porque nós já estouramos nosso tempo, né? A gente fala pouco. A gente fala pouco. Tem mais assunto. Tem mais assunto. Na próxima segunda-feira. E é interessante que a gente não vem com tema, gente. A gente não vem com tema. Eu li essa palavra, eu falei com a Raquel, eu falei, nossa, como Deus ministrou meu coração, porque eu tô na minha carreira de finanças e é algo novo para mim, né? Apesar de que eu já tô um tempinho, mas todo dia a gente aprende algo novo. Mas eu trouxe para mim, gente, essa palavra, para o meu contexto, né? Os meus clientes, eles são muito valiosos para mim, porque eu quero levar o melhor para eles. Então eu tô com esse coração de servir. E a coisa foi tomando essa de relacionamento e a gente veio falar, né, de tudo que a gente falou. E é engraçado. Espero que alguém seja tocado. A Maria hoje trabalha com uma empresa e com... Eu não chamaria de produto, estou buscando outra palavra aqui, mas enfim, vamos colocar produto, que
é um produto que nos leva ao nosso legado também. É uma quebra de padrão. Sim. No próximo podcast nós vamos falar Podíamos mais sobre isso, né? Vamos falar? Já vamos colocar na pauta para a gente não mudar o assunto. Isso, para não mudar o assunto. Mas olha, me tocou muito quando eu conheci a Five Rings, né? E todo o seu processo. Quando foi falado, e foi até a Fernanda Pontoni que falou, vou honrá-la nessa fala, né? Beijo, Fê. Querida demais. Linda. Que a família dela tinha sido pobre até a geração dela. Mas que agora, querendo ou não, a seguinte seria rica. Exatamente. Pelos produtos que vocês têm, né? Na verdade, nós temos estratégias financeiras para várias questões e olha, que vocês têm. Isso tocou o meu coração. Sim. Por que a nossa geração seguinte precisa ter o mesmo padrão que nós tivemos? Não. Aí eu fui correr e fiz o meu, tá? Eu fui a primeira a fazer. Foi. Então, no próximo podcast, nós vamos falar mais sobre isso, porque vale a pena. Essas estratégias, o quebrar esse tipo de pensamento condicionado. Nós, brasileiros, principalmente, pensamos pouco nessa linha de investimento. Isso tudo é relacionamento, Fundação gente. Financeira. A nossa relação com o dinheiro. Sim. Aí pronto, ó, já temos o pronto. tema. A nossa relação com o dinheiro no próximo Exatamente. podcast. Então, por isso que eu falei com você, a gente precisa levantar de manhã, e eu mudei a palavra ajudar por apoiar, né? Porque a Raquel faz todo sentido hoje para mim. Outro conceito importante. A gente tem que levantar e falar assim, quem eu vou apoiar hoje a ter um futuro financeiro diferente, né? E não é só financeiro. Quando você mexe no financeiro, você mexe na saúde, você mexe no relacionamento. Gente, um casal que tenha uma família, né? Vamos falar da família, que tenha a vida financeira equilibrada. Foi o que a minha cliente falou sábado para mim. Ela falou, nossa, só de saber, todo mundo precisa, gente, eu já tô tranquila. Antes de finalizar o processo, não percam, eu tô tranquila. O próximo podcast. Gente, não percam, tá? Vai porque vida financeira equilibrada é uma família também feliz, porque nosso relacionamento com reflete, o dinheiro, não é? Os filhos percebem também que tá tudo bem, sabe? Que é um problema a menos, né? Para que os pais passam para os filhos também. É poder apoiar pessoas, poder apoiar na saúde, nos relacionamentos, na profissão, enfim, tem muita coisa legal aí. Eu tenho um testemunho muito legal para trazer para vocês no próximo podcast. Próximo podcast, meu Deus, tá prometendo. Maria, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, foi ótimo, foi lindo. Foi ótimo. Gente, obrigada. Beijo, tá? beijo. Até o próximo. Espero ter tocado o coração de vocês com essa palavra hoje, tá? Colossenses 3, 23, 24 e 25. Tá aí. Tchau.